Hello guys, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Bruna Lewis. Nesse canal eu falo muito sobre vida na França, estudar na França, viajar pela Europa e agora como estudar especificamente na Europa. Já tá rolando alguns vídeos aí, então te convido a se inscrever nesse canal, deixar seu like e dar uma olhada nas outras playlists aqui sobre esse tema, que pode ser bem interessante e pode ter oportunidades legais para você. Hoje a gente vai falar sobre como se inscrever em um mestrado na Europa. Primeiro de tudo escolha o país. Por quê? Claro, cada país vai ter sua regra diferente, vai ter sua língua diferente, mesmo que a maior parte dos países da Europa ofereçam formações em inglês, então se você já fala inglês, você vai ter bastante oportunidades. Escolher o país vai poder focalizar em mais coisas no leque de opções que você vai ter nas decisões depois de escolher o país. Por exemplo, qual curso você quer fazer, qual universidade você quer fazer, as duas coisas estão ligadas. De repente, se você escolhe a França, você sabe que a França tem aí o seu top 5 de melhores universidades da França, mas e aí você pode escolher um curso dentro dessas melhores universidades. Ou então, ao invés de ir pelo caminho de escolher primeiro a universidade, você pode escolher o curso que você quer. De repente, você quer estudar numa coisa muito específica, que só é proposta essa formação em algumas universidades. Então, aí você escolhe pelo curso e não pela universidade. Então, você tem esses dois caminhos que se abrem quando você consegue escolher direto o país, né? Se você vai escolher por as melhores universidades do país, se você vai escolher direto pelo curso que você tem. Se você for querer fazer um curso em inglês, aí vai reduzir um pouco mais, porque as informações, a maior parte, são na língua daquele país. Então, se você quiser fazer um curso em inglês, você vai ter menos opções. Então, primeiro, a ordem legal é isso. Você escolhe primeiro qual é o país da Europa que você quer ir. Inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre programas de bolsas de estudo na Europa. Então, dá uma olhada nesse vídeo que pode interessar vocês, né? Sobre programas de estudos que são conhecidos nos países para vocês estudarem de graça na Europa. Mas, e aí você pode começar por aí a sua busca, né, na real, e dizer, vou aplicar para esses programas de bolsas porque decidi que quero estudar de graça, não tenho um orçamento para isso, então quero estudar de graça, vou aplicar para as bolsas de estudos. Aí é o seu primeiro caminho, você escolhe qual é o país da bolsa de estudo que você se encaixa, segundo a idade, segundo os cursos que são propostos, porque o ideal é você saber qual é o curso que você quer se inscrever. Então, quando você escolhe o curso relacionado à sua área, você consegue ter um direcionamento de qual é o país. Então, percebe que todas essas oportunidades, elas estão ligadas. O país que você vai escolher está ligado ao custo que você vai ter, está ligado ao curso que você vai... e está ligado à universidade que você vai se inscrever. Então, tudo está um pouco interligado. Então, é bom você ir decidindo cada coisa, assim, de acordo com o que é prioridade para você. Então, eu tô nessa área aqui de estudos, que eu já fiz a minha graduação, por exemplo, quero fazer um mestrado na área X. Então, se você já sabe que o mestrado que você quer fazer é na área X, aí começa por isso. Quero fazer o mestrado na área X. Eu vou olhar os países que estão propondo alguma formação nessa área X que eu quero fazer. Então, veja o que é prioridade para você. Ah, não, eu falo já francês, eu quero ir para a França. Então, vou ver quais cursos a França propõe. Ah, não, achei que na Espanha tem uma bolsa aqui que me interessa, lá na Fundação Carolina, por exemplo, do vídeo que eu fiz sobre bolsas. Ah, essa bolsa me interessa, vou para a Espanha e aí eu vejo na Espanha se tem algum curso que me interessa, né, nesse programa de bolsas. Então, todas essas informações você tem que descobrir em primeiro lugar o que te interessa mais. Eu quero ir pelo curso, eu quero ir pelo idioma, eu quero ir pelo programa de bolsas. Escolhe isso. Se você não sabe qual é o curso, eu já sei que eu quero ir para a França, mas não sei como escolher o curso. Também fiz um vídeo sobre isso que eu vou deixar aqui em cima, como escolher o seu curso de mestrado, porque tem várias coisas que você tem que pensar, né? Vou escolher uma área de estudos, mas que tenha a ver com o que eu quero fazer na minha vida, que tenha a possibilidade de eu ter trabalho no Brasil, se eu quiser ficar no Brasil, que tenha a possibilidade de ter trabalho na Europa, se eu quiser ficar na Europa. Então, a gente, às vezes, tem essa dificuldade de escolher o curso porque de repente, a gente não sabe se a gente quer ficar no Brasil, se a gente quer ficar na Europa, o que a gente vai fazer depois. Então, o ideal é a gente ter algumas informações sobre essa área que que a gente está querendo estudar, para saber, para poder conseguir mais facilmente escolher esse curso de mestrado. Então, dito isto,
Quando você reunir essas informações aqui, tá vendo? Tem uma informação aqui, uma informação aqui, uma informação aqui, uma informação aqui, você decide o que é que você quer. E aí, o que você tem que começar a fazer para se inscrever para um mestrado? Primeira coisa de tudo, depois que você já escolheu, primeira coisa de tudo é papel e caneta e anotar todas as informações pertinentes sobre isso. Como? Quais são as datas? Porque hoje o que eu mais vejo disparado são pessoas que perdem as datas de inscrição e aí só pode daqui 2 anos, porque na verdade você começa a sua inscrição, em alguns países você começa 1 ano antes, então você quer, agora a gente tá em setembro, você vai se inscrever agora para começar em setembro do ano que vem. Você não pode simplesmente, começa em setembro, você se inscreve em agosto, não funciona. Então você tem que se inscrever para 1 ano antes. Aí digamos que é setembro, e aí você perdeu a data, já é novembro, você perdeu a data, digamos, e aí não consegue se inscrever para o próximo ano, entendeu? Então, o ideal, pega papel e caneta e anota as datas de tudo. Qual a data de inscrição das bolsas que você gostou, que você escolheu? Qual a data de inscrição dos cursos das universidades que você escolheu? É bem importante você olhar isso, porque tem cursos que você não vai ver a bolsa de estudos direto, então você se inscreve direto no curso. Achei uma universidade na França, gostei desse curso que eles oferecem aqui, é em inglês e tal, você se inscreve nesse curso. Se você for aceito, você pode verificar se alguma bolsa vai ser proposta para essa universidade, para esse curso específico, porque também existem isso. Existe essa maneira de olhar primeiro as bolsas e se inscrever direto nos cursos que tem bolsa. E existe a maneira de, na verdade, se inscrever no curso que você quer e depois que você for aceito, você se inscrever para um programa de curso, de bolsa de estudos para esse curso. Então, o ideal é você pegar todas essas informações, as datas de inscrição e se inscrever. Se inscrever, reúne todos os seus documentos, né, que a gente chama de dossiê. Você vai reunir esse dossiê com todos os seus documentos aí da graduação, por exemplo, carta de motivação, currículo, outras coisas assim que a universidade vai poder olhar e ver todo o seu percurso acadêmico e se inscreve em bolsa, direto nos cursos e anota certinho as datas de tudo, as datas de inscrição, as datas de bolsa, as datas que você deve receber essa resposta, porque se você não receber, às vezes você não vai receber, você vai precisar ligar, vai mandar e-mail, entrar no site. Então anota todas as datas que você deveria normalmente receber uma resposta e acompanha tudo isso para você poder criar o projeto de ir morar naquele país, né? Porque se você estiver ainda no Brasil, você tem que organizar todo o resto. Se você vai ter emprego, se você tem que tirar o visto, se você tem que achar lugar para morar. Então façam as coisas com antecedência para você poder conseguir ter todas as informações necessárias para quando você for, de fato, morar, né, no país. Porque o primeiro passo é você ser aceito no curso. Conseguiu esse aceite, e se você estiver na França, por exemplo, você tem que passar pelo Campus France para você poder tirar seu visto. Então, você tem que fazer tudo isso, como eu falei, com 1 ano de antecedência. E aí, depois que você teve os seus aceites, aí é que você vai correr atrás. Foi aceita em tal universidade, tal universidade. De repente, foi aceita em 3 universidades e 2 programas de bolsa. Aí, você vai escolher o que você vai querer. Ah, eu gosto dessa bolsa aqui que eu vou receber um dinheiro. Ou então, não foi aceita em programa de bolsa, mas foi aceita em um curso que você gosta. Vou aceitar isso aqui que eu fui aceita, né? Vou me inscrever nesse que eu fui aceita. E aí, com essa inscrição, você vai atrás de todo o resto, né? Achar um emprego de meio período, porque na Europa você pode trabalhar meio período, achar uma moradia. Alguns países têm bastante ajudas para estudantes estrangeiros. Na França, eu já fiz vídeos sobre isso. Você recebe um dinheiro do governo para você poder pagar o seu aluguel, né? Hoje, eu, por exemplo, sendo estudante, recebo metade do valor do meu aluguel do governo. Então, só sai do meu bolso, de fato, metade do valor. Então, acaba que você tem aí umas ajudas, tudo isso você tem que fazer, né, com antecedência, como eu falei. Daí, você vai fazer essa lista de coisas do país que você escolheu, do curso que você escolheu, da cidade que você escolheu. Vai fazer toda essa lista de coisas para poder fazer com antecedência, achar um alojamento, etc. Como eu disse, cada país vai ter as suas regras, então uma vez que você conseguir determinar qual é o país que você vai querer ir, que você escolheu para ir, você consegue ir atrás de informações mais detalhadas sobre as ajudas estudantis desse país, sobre lugares para achar moradia nesse país, todo o resto, né, trabalhos, etc, tudo que você vai fazer para poder colocar em prática o seu plano de estudar na Europa, ou se você for para outro país, né, para outro continente, no caso,
você tem que ir também atrás das informações mais específicas sobre isso. Então, é isso no global. Eu espero que vocês tenham entendido. Primeiro, descobrir ali qual é o que vai te interessar mais. Eu preciso de um curso em inglês, essa é a minha prioridade. Preciso de um curso na área da saúde, essa é a minha prioridade. Preciso de uma bolsa de estudos porque não tenho como bancar, essa é a minha prioridade. Então, vocês podem ver que você tem que definir primeiro qual é a sua prioridade e aí depois definir o resto que vai vir em consequência disso para que tudo dê certo no seu projeto de estudar na Europa. Então, essas foram as minhas dicas. Vejam os outros vídeos aqui nos cards e espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, não esquece de se inscrever aqui embaixo, tá bom? Tchau!